Olá, vocês estão bem? Nós estamos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E este vídeo é sobre nossas férias na Argentina. Aqui eu tô com meu marido, o Marcelo, e nós vamos falar sobre o planejamento que a gente fez para poder viajar para a Argentina. Então, nós vamos começar falando do nosso planejamento. Como tudo começou. Sobre o planejamento, nós começamos no ano de 2020. Nós nos organizamos para tirar férias. Foi em abril, né, amor? Foi em abril. Em abril de 2020. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia, a gente não teve condições de ir. Então, esse ano nós nem viajamos, ficamos por aqui mesmo, né? Porque teve a, como chama? Parte da gente ficar recluso, né? Do confinamento. Fronteiras fechadas. Fronteiras todas fechadas, enfim, é o que você já sabe, né? Não tivemos como viajar. No ano de 2021, a pandemia agravou. Foi um ano, inclusive, muito difícil para nós, porque nós chegamos a perder pessoas muito queridas. Eu perdi um primo irmão para a Covid, inclusive foi no mês que a gente ia viajar, foi abril de 2021. E logo em seguida, em maio, meu marido também perdeu um grande amigo de serviço, né, também pela Covid. Então, e foi um ano que também as fronteiras, né, estavam fechadas, a Covid, né, no seu maior pico, praticamente falando, e foi um ano muito triste para nós. Chegou 2022, mais uma vez a gente tentando ir para a Argentina. Quando as fronteiras abriram, que parecia que tudo ia dar certo para a gente viajar, o que aconteceu? Aí foi o carro que quebrou. Nosso carro começou a dar defeito, apresentar um defeito, e o defeito foi meio grave. Na verdade, a gente precisou trocar até o motor do carro. Nós passamos por isso. E foi mais um ano que a gente também não conseguiu viajar. Nesse ano de 2022, para não perder as férias, nós viajamos sim. Só que como que foi que nós viajamos, amor? Fomos de carro, pegamos o carro do meu pai, fomos para Gramado e conhecemos as cataratas do Iguaçu também, que sempre quis conhecer, e fizemos esse trajeto de carro próprio, um carro do meu pai. Isso. Na verdade, nós somos bem estradeiros, né? Nosso estilo de viagem, ele sempre envolve estrada. A gente tem costume de viajar mais de carro e foi como ele disse, né? Nós emprestamos o carro do meu sogro, e a gente optou por ir viajar para o sul, conhecer um pouco mais do sul. E foi quando a gente conheceu, a gente passou por Foz do Iguaçu, conhecemos o Paraguai também, né? Passamos do lado da Argentina. Chegamos pertinho da Argentina e encerramos essa viagem em Gramado. E quando foi o ano agora, esse ano, né, de 2023, aí sim, né, deu tudo certo. Então, a primeira parte é sobre o planejamento. O planejamento começou, mesmo que lá em 2020, tá? Com a parte da documentação. Como foi essa parte da documentação? A documentação foi tirar o passaporte, né, primeiramente, porque a gente não queria só ir com o RG, o RG é válido, mas não queria arriscar, não quisemos arriscar. Aí precisava da carteira de habilitação, que nós dois temos,
O documento do carro tem que estar no nome de algum de nós dois, não pode estar em nome de terceiros. E a carta verde que fizemos lá na fronteira, foi na fronteira que nós fizemos já. E a documentação de vacinação também, a carteira de vacinação, porém não foi exigido, mas sempre estava prevenido já com ela na mão. Isso. Mas o que lá na fronteira pediu foi somente o que, amor? Foi só a habilitação, uma carta verde e o passaporte. O passaporte que nós três fizemos. Isso, é um documento de identidade, né? Seja o passaporte ou o RG, mas no nosso caso, tanto eu como o Marcelo, que é o meu marido, e a minha filha, a Sofia, os três têm passaporte, então entramos com o passaporte. O segundo ponto é sobre o carro, né? O que precisa ter no carro para poder andar, trafegar, né, pela Argentina. No caso, você pode falar, amor? No caso, o carro tem que ter extintor, lá é obrigatório, extintor de incêndio. Tem que ter 2 triângulos, tem que ter também um kit de primeiros socorros, que nós já saímos daqui com ele. Coletes. E os coletes refletores Então esses itens obrigatórios dependem muito do que está escrito no site, na legislação lá da Argentina para trafegar. Então, quando nós fomos, esses foram os itens que eles poderiam, né, tá cobrando da gente lá, né? E aí, quando vocês programarem a viagem para lá, tem que estar atentos nesse momento o que consta, né, na legislação no período da viagem. E o terceiro item que nós colocamos dentro do planejamento ainda foi a revisão do carro. Revisão, troca de óleo, troca de pneus, cambagem, balanceamento. Esse aí a gente tem que andar sempre atento nisso aí. Isso aí nós fomos preparados. Isso nós fizemos. Toda a parte da revisão, né, nós fizemos no carro e já fomos assim bem tranquilos. E quanto ao carro não deu nenhum problema na viagem, nem na ida nem na volta. Fomos e viemos bem tranquilos. Bem tranquilo. E o quarto item também que consta no nosso planejamento, a questão de que nós precisamos comprar, nós compramos roupa de frio. Como nós moramos em Mato Grosso, particularmente, né, coladinho com Cuiabá, vocês sabem que é uma região muito, muito quente. Praticamente a gente nem tem inverno aqui. A gente precisou comprar casacos, né? Comprar roupas de frio. Então, esse foi um item que não pôde faltar no nosso planejamento, tá? Nós já fomos um pouco organizados, né, nesse sentido, mas e também já pensando que se tivesse que comprar casacos ainda mais quentes, né, para usar lá, também nós nos organizamos para isso, o que não precisou. Todo carro tinha uma segunda opção lá também, era aluguel. Lá tinham lugares lá que alugavam roupa de frio, só que não precisou, porque a gente não chegou ao destino verdadeiro nosso. Aí é onde a gente também precisa falar com vocês, né? O nosso primeiro roteiro dentro do planejamento foi de sair daqui de Mato Grosso e chegar a Bariloche. Então, o sonho de verdade era conhecer as cordilheiras, conhecer a região dos lagos, né? Conhecer Bariloche. Então, a gente queria muito, além de ir para Buenos Aires, passar também por essa região mais do interior,
da Argentina. A gente nosso desejo era chegar até aí. Porém, na viagem foi acontecendo algumas coisas assim mais pessoais que acabou afetando um pouco a viagem. Nós recebemos uma notícia depois que a gente saiu, né, de viagem. A gente já estava indo para o segundo dia de viagem. Nós recebemos uma notícia de uma amiga nossa que foi diagnosticada com uma doença grave e não estava bem. E aí a gente passou a conviver com as informações, né, dessa nossa amiga, e as informações mexiam com a gente, né? E aí foram passando os dias, a gente conseguiu, né, alguns momentos conhecer, né, dedicar um pouco as férias, mas a mistura de sentimentos, né, de estar num lugar, né, para divertir, né, para descansar, para, né, fazer tudo isso, a gente ficou um pouco abalado, né, com essa informação. O que também não deu muito ânimo para a gente passar muito mais tempo viajando. E aí foi que a gente decidiu ficar somente por Buenos Aires, né, amor? A gente cortou a viagem. A gente queria estar com essa nossa amiga e querer saber mais dela, querer estar mais próximo dela. E aí a gente precisou encurtar a viagem. E o nosso destino mesmo, que era Bariloche, ele foi, digamos que, adiado, né? Coloco aqui que assistir os vídeos dos canais do YouTube, das pessoas que viajam para lá de carro, né, de motorhome, eu assisti vários. Eu acompanhei as viagens do Get Outside, Outras Áreas, Tome Rumo, Vibe de Dois, então Léo e Fabi. Então são youtubers que viajaram para lá, davam muitas dicas, muitos detalhes, orientavam, né, sobre tudo, inclusive do câmbio também, que nós ainda não falamos, né, amor? Uhum. E isso ajudou muito a gente já se preparar mais. E eu assisti várias vezes, assisti tudo que eu pude, que eu consegui, e sempre uma delícia poder acompanhar, né? Eu viajava junto com eles e facilitou bastante para nós receber essas orientações, né? De tudo que nós falamos aqui, eles falavam, né? Falam no vídeo, porque os vídeos estão aí à disposição. E como ajudou, e principalmente, né, na parte do câmbio. Nossa experiência com viagem internacional é bem pequena. Eu viajei para o Uruguai em 2019, mas foram apenas 3 dias, foi bem rapidinho, não deu para fazer uma imersão, né, na cultura, né, de lá. Mas praticamente assim, a Argentina foi o país que a gente realmente considera, né? Foi a primeira experiência realmente internacional, que nós ficamos em torno de, na viagem por todas, que entre 11 a 15 dias, né, amor? Foi. Na viagem, e valeu muito a pena. E sobre o câmbio? A gente sempre pensa, né, como que nós vamos fazer agora, chegar lá com o real, como que o pessoal vai aceitar o nosso dinheiro lá ou não? Uma coisa que eu nunca nem ouvi falar, esse é o Banco Western Union. Esse banco aí é muito fácil de você trocar o dinheiro lá. Tudo pelo aplicativo, você faz tudo pelo aplicativo, você chega lá
você deposita seu dinheiro aí em reais, faz o Pix, né? Aí você chega na loja da Western Union, você mostra lá o código que você fez a transferência, e eles te dão em moeda, no caso Argentina, né? Que é o peso argentino. Foi muito fácil, sem burocracia nenhuma, já saí com o dinheiro na mão e já gastando já. Isso. E aí, lembrando que essa nossa experiência com a Western Union, né, fazendo câmbio, foi especificamente na região de Buenos Aires, né, ou no nosso trajeto até chegar a Buenos Aires. Então, a gente não sabe falar como é em outras regiões da Argentina, mais para o interior. Dizem que é bem comum usar o Western Union por lá, mas a gente só quer assim, deixar bem claro que a nossa experiência foi saindo de Foz do Iguaçu, entrando por Porto Iguaçu, né, e seguindo em direção a Buenos Aires, e mais em Buenos Aires, que foi onde a gente ficou mais tempo. Na fronteira já trocamos já um pouco, né? Que lá tinha... Na fronteira já tem as casas de câmbio lá onde eles trocam também. Para não entrar sem pesos nenhum. Conseguimos trocar um pouco lá, né, amor? Foi. E a partir daí a gente só usou o Western Union e deu tudo certo para nós, né, dentro desse trajeto até Buenos Aires e Buenos Aires em si, né, que foi onde a gente realmente curtiu as férias. Então a parte do planejamento é isso.